Bom, boa tarde a todos. Hoje é um prazer esse webinário, porque esse webinário ele celebra o lançamento do app Game Quiz. Ele tem como foco apresentar para vocês esse app, né, que foi desenvolvido dentro da UFA, em um projeto com a Unasus UFMA e com a equipe da DTED. E durante esse webinário eu vou fazer essa apresentação desse aplicativo. Então, ele é resultado de um trabalho de alguns meses, né, de desenvolvimento junto com a equipe da Unasus. O App Game Quiz ele já existia há algum tempo, e recentemente nós fizemos uma nova versão, e esse webinar é sobre essa nova versão. Eu liderei uma equipe de desenvolvimento que junto com a equipe de designers, né, promoveu essa nova versão do App Game Quiz. Então a gente vai falar sobre isso e também sobre a importância, né, dessas dinâmicas de verificação remotas em aulas remotas, tá? Bom, a Camila já fez a minha apresentação. Eu sou doutor pela PUC do Rio, né, professor associado do Departamento de Informática aqui da UFMA. Eu fiz a minha graduação em Ciência da Computação pela UFMA, com muita alegria, e retornei à universidade como professor algum tempo depois. Atualmente, trabalho com pesquisas em sistemas multimídia web. Eu faço parte da Comissão Especial de Sistemas Multimídia Web da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. No doutorado, em associação com a UFPI, a UFMA tem um doutorado em Ciência da Computação, e nesse doutorado eu trabalho nessa linha de pesquisa, que é a mineração de dados educacionais, que é extrair informação do log de dados de ambientes virtuais de aprendizado, de aprendizado, né, de AVAs. Mineração de dados tem a ver com extrair essa informação e dela trazer alguma informação útil sobre o aprendizado dos alunos, sobre dados de preferências de uso de materiais e por aí vai. Eu especificamente trabalho nessa linha com o professor Mário, né, que é parceiro de laboratório há muitos anos, e também trabalho com multimídia educação. Então, trabalhei com várias ferramentas de autoria, e como a ferramenta Kakuriá, que é para a criação de aulas em vídeo com interatividade, aulas não lineares. E nesse projeto que eu vou mostrar aqui, a gente trabalhou com a autoria de quiz, né? Então a gente vai falar sobre checagem remota de aprendizado aqui durante esse webinar e apresentar esse projeto que está disponível para vocês, né? Desde o ano passado, fui convidado para ser coordenador tecnológico da DINT, da DTED atualmente, né? Tem que atualizar esse slide, que o nome mudou para DTED. E foi um desafio, né? Eu sempre falo sobre isso, foi um desafio grande, eu topei de pronto, porque acho que é um desafio bem interessante, né? Eu não esperava que a gente fosse entrar nesse cenário de aulas remotas, né, de trabalho à distância, com isolamento social, e que, na verdade, esse trabalho fosse ainda mais importante do que eu imaginei anteriormente. Então, atualmente estou nessa função de coordenador tecnológico, a convite da diretora, a professora Ana Emília, e coordeno os laboratórios há algum tempo, o Laus e o Telemídia. Então, aqui, mais ou menos, um sumário da minha apresentação, tá? Nesse webinário, o roteiro dele, que eu organizei, foi basicamente dividir ele em duas grandes partes, e no final eu vou dar um espaço para a gente discutir. Vou tentar fazer um webinário bem conciso, um webinário respeitando lá nossos 50 minutos, né? E começar com uma contextualização e depois apresentar para vocês o Game Quiz. Eu decidi que quando eu for apresentar o Game Quiz, eu não vou utilizar slides, eu vou direto mostrar para vocês o aplicativo, tá? E mostrar para vocês o uso, o emprego desse aplicativo e também mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar esse aplicativo na sala de aula de vocês, criar quiz interessantes, né, usando esse aplicativo. E eu vou dar um espaço para discussão e perguntas, espero que esse espaço seja bem proveitoso no final, tá? Espero que a tarde seja proveitosa para todos também no webinário. Vi aqui pelo chat que tem vários amigos aqui presentes, obrigado pela presença de todos vocês, reservar esse tempo na agenda aí para esse webinário, é uma alegria também estar aqui, tá? E, de fato, como eu falei no início, esse é um momento de comemoração, né? É uma jornada de um projeto que a gente conseguiu concluir, que eu acho que com muito sucesso, tá? E espero que vocês ajudem a gente a perceber esse sucesso mais ainda, tá? Usando essa ferramenta, ok? Bom, então eu vou começar falando aqui de contextualização. A gente, quando fala em aulas remotas, né, para quem está começando a se aventurar nesse universo de aulas remotas, então uma linha interessante que eu tenho de reflexão sobre isso é que o emprego dessa tecnologia, ele facilita muito, por exemplo, você
me comunicar com vocês em uma única direção. Essa dinâmica aqui de videoconferência, né, ela permite que eu consiga me expressar, eu transmito vídeo a mim mesmo, eu consigo mandar os meus slides, mostrar tudo isso para vocês, tá? Se vocês estiverem acompanhando pelo computador, consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive, se estiverem pelo celular, consegue acompanhar os slides, o vídeo ali. E a comunicação do professor para o aluno, ela não é tão comprometida. A dificuldade central é na comunicação de volta, né? Tem muitas dificuldades envolvidas nesse processo de aulas remotas, é muito mais difícil do que o ambiente de aula presencial. A gente já falou várias vezes em vários webinários sobre isso, tá? E um ponto que é importante é você perceber a necessidade, então, de você criar mecanismos de checagem de aprendizado, criar interações com o seu aluno, de forma que você consiga ter o checkpoint de volta, né, ter um feedback de como é que está a sua turma, o andamento, por aí vai. Porque quando a gente executa essas aulas remotas, às vezes a gente se sente muito nessa solidão. Eu estou dando aula aqui, estou aqui na minha casa, né, falando aqui, mas tem uma plateia atualmente de 140 pessoas, mais ou menos, que está acompanhando esse webinário ao mesmo tempo. E, no final das contas, a gente, professor, acaba sentindo muita solidão, digamos aqui, por essa dinâmica aqui. Então, é muito importante que, ao planejar as aulas remotas, você se preocupe com essa questão da interação de volta, que é para ter esse sincronismo, né? Aquilo que na sala de aula a gente sabe fazer muito bem, o professor experiente, a diferença, acho que, de um professor que está começando na carreira experiente, é que o professor experiente, ele sente o clima da turma, né? Tem alguma coisa subjetiva, que é olhar para a sua turma quando você explica alguma coisa e você sente o clima, se a sua explicação foi bem encaixada ou se você precisa repeti-la. A dinâmica de aula remota, a gente tem uma ruptura, a gente perde um pouco disso, tá? Aí eu levantei aqui nesse slide um pouco dessas dificuldades, né, resumidas aqui. Eu acho que não são só essas 4, mas eu levantei as 4 principais aí. Primeira questão da interação, e especialmente pensar nessa restrição, que é a comunicação de volta dos alunos com a gente. Na sala de aula é muito fácil você criar uma interação, de que o aluno levanta a mão, faz a pergunta, você consegue ter esse canal de comunicação muito mais fácil. Aqui no dinâmica remota isso é bem mais difícil. O chat está aqui do lado, eu como professor, né, é difícil acompanhar os slides, acompanhar o vídeo, acompanhar o chat, fazer tudo isso ao mesmo tempo. É uma dinâmica que é difícil, né? Então, isso cria uma certa limitação maior. Às vezes, o aluno se sente menos impelido a perguntar. Por exemplo, numa sala de aula, às vezes, ele se sente mais motivado a interagir, a perguntar, do que, por exemplo, pelo chat. Então, essa questão da interação é importante. O áudio compartilhado também é um ponto bem importante, né? A gente compartilha um canal de áudio só, e se as pessoas abrem os microfones, por exemplo, interfere muito na qualidade desse áudio. É muito difícil ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, porque é uma dinâmica que na sala de aula a gente não tem, né? E isso é importante. Essa questão do áudio compartilhado é algo que é bem importante, porque ela cria uma espécie de flag, né? De quem tem a palavra no momento. Então, um só fala na sala ao mesmo tempo. Isso restringe muito o que você consegue fazer. Em sala de aula você consegue uma dinâmica bem melhor. Você consegue dividir a sala em grupos, por exemplo, né? E cada grupo ali diferente interage entre si, né? Eles falam entre si, tem aquele canal de comunicação. Aqui, para você fazer algo parecido, você tem que criar várias salas diferentes. E ainda assim, quando estão nessas salas, aquele grupo menor de alunos, ele não consegue, um só fala de cada vez, né? O que cria uma interação um pouco mais limitada também, tá? Bom, a questão da tecnologia também, tem um aprendizado digital, tem muitas ferramentas pela frente, mas eu acho que aqui não é um desafio tecnológico, acho que já tem muitas ferramentas, tá? Nesse webinar eu vou apresentar para vocês mais uma, que é o Game Quiz, tá? Mas eu acho que esse não é um ponto central. Essas ferramentas realmente são simples de usar. Eu acho que aqui não é uma questão tecnológica, é uma questão mesmo de adaptação, de organizar melhor a sua dinâmica para entender essas limitações e entender que você precisa interpor na sua dinâmica de aula remota cada vez mais mecanismos de checagem de aprendizado. Você tem que interromper alguns momentos ou tentar ser inclusivo dentro da sua aula com momentos em que você tem essa interação de volta com o seu aluno, tá? O aspecto não linear, a gente não pode esquecer que a internet é não linear. A gente pensar numa aula como se fosse um vídeo que tem início, meio e fim, tem os 10 segundos, depois os 20, os 30, assim por diante, não é a forma correta, talvez, de você pensar nas suas aulas remotas. Você pode explorar mais do que isso, você pode, durante sua aula, convidar os alunos para interação. Vamos navegar nesse outro site aqui, vamos usar esse aplicativo, vamos usar o Slido,
e vamos responder essa enquete que eu coloquei no slide agora. Vamos construir juntos aqui no Padlet, por exemplo, uma interação. Você tem vários tipos de dinâmica que você pode utilizar. Eu vou falar um pouco dessas ferramentas adiante, mas esse é um ponto importante, a questão não linear, você organizar a sua aula de uma maneira não linear também, porque a linguagem da internet é não linear, de certa forma, né? Então, quando você explora um pouco mais essas questões, você adiciona seus slides, mecanismos de checagem de aprendizado, você torna a sua aula mais rica, mais interativa. Essa comunicação de volta dos alunos com você, ela fica bem melhorada. Então, isso é um ponto bem importante de você levar em conta. Aula remota não é só ligar o Google Meet, tentar fazer como você fazia na aula presencial, né? Tentar seguir exatamente a mesma dinâmica que você tinha na aula presencial e trazê-la para remotos. E usar o microfone, usar a internet, por aí vai. Eu acho que tem mais do que isso, tá? Então, essas são algumas das dificuldades aqui. Quando a gente... o que eu sempre... A reflexão que eu sempre tenho é que essas limitações, elas te conduzem a pensar em aulas remotas melhoradas, né, em que você use, durante essas aulas, mecanismos de checagem de aprendizado, interações com o seu aluno para colocá-los engajado dentro da aula. Então, essa é uma palavra-chave, o engajamento. De que forma eu consigo aumentar o engajamento dos meus alunos, a motivação deles para acompanharem a aula? Um alerta importante, por exemplo, já tive várias aulas de 3 horas, 4 horas de duração, que eu consegui ficar aquelas 3, 4 horas de duração focado ali durante a aula, presencial. Mas uma dinâmica remota isso é muito difícil, porque é muito mais cansativo essa forma de assistir ao conteúdo remoto, é diferente, não é aquilo que a gente está habituado. A gente, na escola, passava a manhã inteira assistindo a aula, né? E isso é uma coisa natural, a gente se adaptou a isso. Mas essa dinâmica remota é bem diferente, é mais cansativo, então você precisa se preocupar no fluxo da tua aula ser mais curto, você interpor esses mecanismos de checagem de aprendizado também para enriquecer a tua aula, para ter checkpoint na tua aula, divida a tua aula em partes, em blocos, a gente está vendo aí os slides cheios de peças de Lego, né, e pense na sua aula como peças de Lego, conteúdos ali que você precisa ensinar e checar, e encaixar esses conteúdos para formar a tua disciplina de uma forma geral, tá? Lego não te deixa menos criativo, né? Não é verdade. Só porque o Lego são peças de encaixar, não significa que elas restringem a tua criatividade, é bem pelo contrário, tá? Então a analogia com Lego aí, ela é uma analogia realmente válida, tá? Bom, então esse cenário todo que eu comentei, ele motiva a necessidade de você ter mecanismos de verificação remota, ou seja, você precisa lecionar e você precisa, durante a sua aula, ter formas de identificar se o aluno realmente, como é que tua turma adquiriu aquele conhecimento, como é que tua turma percebeu aquilo que você acabou, aquele conceito, né, aquele conteúdo, aquela pílula de conhecimento que você acabou de ensinar ali durante a sua aula, tá? Então, verificação remota, na minha opinião, é algo que é muito importante de você aplicar. Eu não falo de avaliações apenas, né, as suas avaliações formais para a sua disciplina e por aí vai. Eu falo de pequenas verificações que você pode checar como é que está o andamento da sua turma, que você possa ter um termômetro. Então, quando a gente pensa em aula remota, a gente perdeu aquilo que eu falei no início do webinário, né, que é essa capacidade de olhar para a turma, ver como é que está a feição dos seus alunos ali, e na hora de observar ali, pelo olhar dos seus alunos, pela temperatura, pelo clima da sala, você consegue sentir como é que está o fluxo da aula. Só por isso, né? A gente perdeu um pouco disso. Então, você precisa voltar a ter isso, esse controle nas mãos. Então, mecanismos de verificação remota acho que ajudam muito nesse sentido, tá? E aí eu quero comentar que tem um webinário no EAD para você, que esse é o webinário do professor João Botentuí aqui. Eu vou pegar esse link e colocar no chat, tá? Para que vocês possam guardar esse link. Ele está disponível, não é difícil de encontrar no site EAD para você, mas eu vou colocar esse link aí disponível, tá? O webinário também não é linear, então eu vou colocar vários links no chat, alguns links no chat durante o webinário, eles são importantes para experimentar esse webinário de uma forma mais completa. Então aqui fica a lição de casa, assista esse webinário, para entender melhor do que eu estou falando, do que são essas estratégias de avaliação formativa e somativa que o professor João, nesse webinário, ele trata muito bem. Esse webinário aqui, ele não é para substituir esse webinário do João, então eu não vou
me repetir nas informações ricas que o João colocou nesse webinário, tá? Eu vou complementá-las, tá? Eu vou tentar, aqui nesse webinário, pensar em checagem de aprendizado de forma lúdica. Por que não usar o lúdico, né, com essa dinâmica de verificação remota? Então, aqui eu quero tentar levantar esse aspecto, né? E quando a gente fala de lúdico, a gente está falando de duas coisas importantes: engajamento e definição clara de objetivos, né? Que são coisas importantes em aulas também. Quando a gente está falando de jogos, o engajamento é algo muito importante, que é o quanto que aquele jogo convida você para voltar a jogar e continuar fiel àquele jogo, jogando novamente, e você está interessado em continuar jogando aquele jogo depois que experimenta ele por algum tempo, né? O engajamento é muito importante no mercado de jogos. A maioria dos jogos, eles são freemium. Você instala eles gratuitamente, começa a utilizá-lo, e ele é de graça. Se você quiser, ele continua sendo de graça. Mas, durante o uso do jogo, você tem elementos ali dentro de monetização que você escolhe comprá-los, né, se você quiser, para poder melhorar a sua experiência de jogo, torná-la torná-la especial, alguma coisa do tipo, tá? Então, o engajamento ele envolve muitas dinâmicas diferentes para poder manter isso, tá? Engajamento em aulas é importante também. É importante que você mantenha a sua turma engajada. E eu não falo só de aulas presenciais ou remotas, né, ou EAD. Em qualquer cenário, em aulas, o engajamento é algo muito importante. A definição de objetivos também. Então, a gente sabe que quando eu faço uma aula, eu preciso, a primeira ponto importante da aula é tornar para o meu aluno muito claro qual o objetivo daquela aula, por que eu estou aqui, nessa aula, nesse momento. Então, você precisa, logo cedo, passar isso bem claramente. E jogos são assim, eles estão estruturados em torno de um objetivo. Quando você pensa em um jogo, ele já estabelece bem claramente, logo no começo, um objetivo para você. E dentro das limitações de regra daquele jogo, você persegue aquele objetivo. Então, por que não usar esses dois aspectos aqui de engajamento, definição clara de objetivos, para verificação de aprendizado, né? Então, é a provocação aqui que eu tenho para esse webinário na prática, tá? E aí tem 2 webinários no mínimo que eu poderia também indicar para vocês, tá? Eu vou colocar os links também, e eles também não são difíceis de encontrar no portal EAD para você, mas eu vou colocar os links também no chat para vocês, tá? O primeiro é do meu amigo professor Mário, que é um webinário que trata de... Vou colocar os 2 links aqui. Bom, um é do meu grande amigo professor Mário, que a gente divide laboratório juntos, né? E nesse webinário ele trata sobre jogos sérios e gamificação, e ele mostra um relato de experiência de algumas ferramentas que já foram construídas dentro do laboratório, né, que tem esse foco. Ele fala da ferramenta Great, então ele conecta vários nesse webinário ele conecta a experiência de vários trabalhos de orientação de mestrado e mostra essa experiência ali em muito pouco tempo, tá? Ele lida aqui com o aspecto de gamificação. Então, o que raios é gamificação? Já vou detalhar melhor para você, tá? Nesse webinário, eu deixo aqui também como sugestão, vocês vão ter muito mais acesso a esse tipo de informação. Tem um outro webinário que eu recomendo igualmente, que é o webinário do professor Rômulo, que ele fala de gamificação da educação. E ele traz ele traz também vários relatos de experiência que ele aplicou em disciplinas dele, de aspectos de gamificação. E gamificação na educação tem sido cada vez mais comum, tá? Porque exatamente por causa desses elementos aí que a gente falou de engajamento, né? Que você consegue trazer, ao trazer esse aspecto lúdico, você motiva um maior engajamento, a participação dos alunos e por aí vai. O professor Rômulo, nesse webinário, ele explora isso claramente ali dentro dele. Então, é outro webinário que eu sugiro você assistir, né? Faça uma pipoca, assista os 2 webinários que vale a pena, tá? Bom, a indústria de jogos, ela não pode ser ignorada. Eu vou já falar de gamificação, eu vou retomar esse assunto de gamificação também. A indústria de jogos, ela não pode ser ignorada. Então, quando a gente pensa em jogos, a gente está pensando o quê? Em alguma coisa que deve ser brincadeira, né? Deve ser alguma coisa não muito relevante e tal, mas você está bem enganado. Na indústria de entretenimento, os jogos são a parte maior da indústria. Então, nessa figura aí, você tem uma comparação proporcional, por exemplo, a indústria do cinema e a indústria de jogos, que ela é muito maior do que a indústria do cinema. Tá? Aqui estão várias indústrias diferentes, né? Música, vídeo sob demanda,
mídia, né? A venda de mídia física, música ao vivo, cinema, livros e videogames, tá? Então, de acordo com esses dados aqui, que são da Ubisoft, né? Ela mostra que o tamanho da indústria de videogame comparado, por exemplo, com a indústria do cinema, que é uma indústria muito grande, tá? E por que jogos têm esse sucesso todo? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de lidar com o engajamento, a linguagem, por aí vai. Elas deixam o jogador num processo de engajamento grande, e isso é algo que eu acho que a gente pode explorar no escopo de educação também, tá? Especialmente nesse tópico que eu estou trabalhando nesse webinário, que é essa questão de checagem, verificação de aprendizado. Bom, gamificação, ele tem a ver com esses 8 pontos aqui diferentes, tá? Metas, você tem que definir. Quando você trabalha em gamificação, você define objetivos muito claramente, você tem que ter um aprendizado ali para poder trabalhar ali dentro, uma habilidade. Você tem achievements, ou troféus, né? Que são metas durante o percurso que ficam claras ali para quem está participando do processo de gamificação, que ele pode adquirir. Isso é importante, o aluno entender a tua disciplina não como uma dinâmica de 60 horas, por que não decompor isso em etapas menores, né, e ele entender que ele está construindo uma etapa daquele processo de 60 horas, que é o resultado final que você deseja, decompõe ele em partes menores. Isso pode ajudar muito o aluno a ter um senso de progresso ali grande, né? E que são esses achievements, né? Ou troféus, né? A questão do desafio, recompensa, o aprendizado é desafiador, o aprendizado gera recompensa, né? Em relação a como é que a gente pode trazer essa dinâmica de recompensa para o escopo nosso de disciplinas? As recompensas podem ser metas, por exemplo, que você constrói e depois viram resultado na nota do aluno ali. O aspecto de competição, isso tem que ser trabalhado de uma forma correta, né? Na educação, competição não é tão bom. Competição é bom para quem está no... Por exemplo, quando você pensa num ranking, em uma disciplina, o ranking ele é bom para quem está no topo do ranking, ele é muito ruim para todos os demais que estão abaixo dele, né? Então, competição é algo que tem que ser muito bem trabalhado na dinâmica de aula, é uma coisa que, do ponto de vista de gamificação, a gente acaba utilizando pouco na educação. O engajamento, essa palavra aqui mágica, o engajamento do usuário, manter o usuário interessado ali pelo teu aspecto de gamificação, isso é um ponto bem importante, tá? Também. Bom, nos treinamentos, né, do professor João, em vários treinamentos que a gente, em diversos webinários que a gente tem aqui no Portal ED para você, vocês viram algumas ferramentas que trabalham esses aspectos de gamificação concretamente. Então, até agora eu vinha discutindo o aspecto mais abstrato, mas como cientista da computação, vou mais para o concreto. O Kahoot é uma ferramenta que você pode construir um quiz, por exemplo, e usar seu celular para poder criar um quiz entre seus alunos, e os alunos, cada um deles com seu celular, mesmo em sala de aula mesmo, num ambiente presencial, cada um pode puxar o seu celular, interagir, você cria um ambiente ali de competitivo, digamos assim, que seus alunos respondem aquele quiz, você pode colocar as perguntas do seu quiz no tempo que você desejar, e quanto mais rápido o aluno responde ali, mais pontos ele ganha, você pode criar um ranking ali, você pode interromper as perguntas que você está trabalhando no Kahoot, por exemplo, e interagir de volta com sua turma, né? Então, tudo isso é possível de fazer usando a ferramenta Kahoot. Tem a ferramenta Quizzes também, que é a mesma ideia, você constrói quiz, e no caso do quiz você tem algumas coisas a mais. O Kahoot gratuito, ele te oferece, ele vai te oferecer múltipla escolha, alguns tipos de perguntas de verdadeiro e falso, né? O Quizzes ele oferece um pouco mais. A gente tem o Nearpod também, que o Nearpod é uma ferramenta que você incorpora teus slides, alguns mecanismos de verificação de aprendizado. Então, que tal? Eu estou na minha aula, eu chego em um determinado slide, que eu ensino um conteúdo ali dentro, um conceito, e logo depois, no slide seguinte, os alunos, pelo celular, interagem, através dessa tecnologia do Nearpod, eles interagem respondendo. Eu coloco uma múltipla escolha, por exemplo, e os alunos lá, com seu celular, interagem e respondem essa múltipla escolha. Então, o Nearpod também é outra ferramenta, né, que poderia ser utilizada nesse contexto de checagem de aprendizado, tá? Bom, e da agora em diante no webinário, eu vou mostrar para vocês uma outra solução que foi desenvolvida aqui pela equipe da UnaSUS,
que é o app do Game Quiz, tá? O app do Game Quiz também é um app que foi construído explorando esse lado lúdico, tá? Desse ponto em diante, eu não vou mais usar os slides, então eu vou mostrar para vocês a ferramenta mesmo, diretamente do site, tá? Para quem tem celular Android, o Game Quiz ele já está disponível para download aí, você pode digitar Game Quiz tudo junto, o Nasus, tá? Eu vou também colocar o link direto no chat. Eu coloquei no chat para vocês direto, tá? Aí vocês podem... É o link direto para download, tá? Mas lembra que é para Android, então vocês podem instalar no seu dispositivo Android, ok? O aplicativo tem, acho que 23 MB, alguma coisa assim, então ele é leve, é um aplicativo leve também. Ou como eu não ia ficar muito prático aqui no webinar de apresentar isso no celular, eu tenho uma versão web do aplicativo, então eu vou mostrar para vocês o aplicativo funcionando, tá? O aplicativo de celular é exatamente a mesma tela que vocês estão olhando aqui, é o que vocês vão ver no celular de vocês, ok? Você começa aqui, né, dando play, e aí tem os personagens aqui, o seu avatar, que você pode escolher no Game Quiz. Eu vou escolher esse avatar aqui, para mim. Começa com um tutorial te explicando, você tem que responder as perguntas antes que acabe o tempo, você tem um tempo aqui cronometrado. O Game Quiz, ele te oferece uma pergunta e depois tem tem a múltipla escolha ali, tem as respostas de A a D, quando você acerta, ele te dá um feedback visual ali em verde, que você acertou aquela questão. Quando você erra, ele dá um feedback em vermelho e indica para você qual a questão está correta. Bom, aí quando o aluno joga, né, ele tem aqui as opções, ele tem também umas ajudas, ele tem 4 tipos de ajuda, é como se fosse um jogo do show do milhão ali, né, ele tem uma dica, pula, elimina, pausa, tem um feedback também, o jogo ele divide as perguntas em fáceis, médios e difíceis, você organiza as perguntas assim, e ao organizar as perguntas dessa forma, depois que você organiza o seu quiz com perguntas fáceis, médias e difíceis, o aluno vai receber 5 perguntas fáceis, 5 médias e 5 difíceis, tá? E aí ele tem um feedback sobre como é que foi o desempenho dele à medida que ele responde cada uma daquelas perguntas, tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo prático, tá? A Unasus, ela já desenvolveu já desenvolveu no total, acho que 10 quiz diferentes, tá? E de diversas, né, geralmente o conteúdo é da área de saúde. Ela já desenvolveu 10, eu tenho esses números aqui para lembrar, são 10 quiz que já foram produzidos e tem 17 quiz vindo pela frente. Então, quando você instala o aplicativo na prática, você já vem com alguns desses quiz aqui prontos, né, para você jogar, tá? Eu vou abrir um deles aqui, não entendo tanto de gestão pública, tá? Mas eu vou só mostrar como é que funciona a interação. Tem um áudio também que eu desliguei aqui, mas o jogo ele tem um áudio que te acompanha durante as perguntas também, tá? Aqui no alto, ó, aparece o relógio de tempo e a pergunta. Atenção básica é caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, deve ser... Acho que vocês podiam me ajudar pelo chat, né? Vocês podiam escrever a resposta para mim pelo chat. Ok? Deixa eu tentar aqui, eu vou tentar marcar a letra A, tá? Eu não estou nem lendo ao certo aqui, ó. Para explicar como é que funciona, né? Se você erra a questão, ele mostra para você em vermelho e dá um feedback aqui. Tudo isso a gente, professor, cadastra, tá? Ele dá um feedback para você, ó, por que essa resposta não foi correta, dá uma explicação ali e aí dá esse retorno. Você constrói ali um processo de aprendizado também, tá? Bom, aqui vem a próxima pergunta. Eu vou marcar todas as opções de letra A, ok? Eu não conheço tanto do assunto aqui de gestão pública, então perdoem por isso, tá? Ó, quando você acerta, aparece a opção em verde, e também aparece um feedback, como vocês olharam ali, ok? E quando acaba a quinta pergunta, ó, eu vou aqui marcar, quando você responde a quinta pergunta, que são as perguntas fáceis, né, ele dá um feedback, ele devolve para você a pontuação. Eu não estou indo tão bem, eu acertei só 2 até agora, eu estou com 20 pontos aqui, e ele faz esse intervalo para chavear você para as perguntas médias. Agora as perguntas vão ficar um pouquinho mais difíceis, tá? Eu posso, então, começar a utilizar, em qualquer etapa, eu posso utilizar essas ajudas aqui. Por exemplo,
Aqui eu posso clicar em dica, e aí vem uma dica para me ajudar a responder aquela pergunta, ok? Por exemplo, aqui, mesmo com a dica eu errei, né? E eu tenho outras ajudas também, por exemplo, eu acho que essa pergunta está muito difícil, então eu posso pular essa pergunta, só tem um pulo disponível ali. Eu posso também eliminar as questões, então aqui, por exemplo, vem a pergunta e eu cliquei no elimina, aí só ficaram as duas, e acertei agora, tá? Também tem a opção de pausa. Então, por exemplo, se eu acho, essa pergunta eu acho que eu consigo, só que eu preciso de um pouquinho mais de tempo do que aqueles 30 segundos ali. Então, eu posso clicar na pausa e o meu relógio de tempo vai congelar e eu vou ter um tempo maior para poder responder aquela pergunta, né? Eu vou poder pensar um pouquinho mais, né, para dar a minha resposta. Deu certo, acabei acertando a questão. Bom, sempre depois que você responde as 5 médias, né, tem esse intervalo, ele mostra aqui a pontuação, tá? Dá uma pausa ali no jogo para você ir para as perguntas difíceis agora, ok? Aí no fluxo das perguntas, né, eu vou já mostrar um exemplo, eu vou construir com vocês eu vou mostrar para vocês a construção de um quiz como esse aqui, tá? E eu já não tenho mais, por exemplo, ajudas para poder fazer, né? Elas já esgotaram, só posso usar uma de cada vez. Bom, aí no final do processo, ó, quando eu respondo a 15ª pergunta, ele me dá um feedback para mim, ele diz qual foi minha premiação, dependendo da pontuação que eu tenho, eu vou ganhar 1, 2 ou 3 estrelas naquele quiz, tá? É a primeira vez que eu jogo aqui o quiz, então ele só me dá a pontuação da rodada atual, mas eu poderia comparar, se eu tivesse jogado antes, apareceria também o meu desempenho anterior, né, comparado aqui. Isso é interessante para o aluno também, para ele comparar como é que foi o desempenho dele antes e para o desempenho dele agora, tá? De novo, a gente está falando aqui de aulas remotas, né, mas esse conteúdo do Game Quiz, ele poderia ser aplicado também na dinâmica de sala de aula presencial também. Os alunos, a maioria dos nossos alunos, ele acaba levando, ele tem um celular, né, leva para a sala de aula, então eles poderiam ter o Game Quiz ali instalado no celular, você fazer um quiz específico para aquela aula, por exemplo, e promover aquele momento ali com os alunos. Poderia fazer isso em dupla, em grupo, né, promover esse momento para participar desse quiz ali, eu acho que seria uma atividade que seria bem interessante também de fazer, tá? Bom, no final, ele me dá um feedback de cada uma de como é que foi meu processo aqui, né? A primeira pergunta, ele relembra para mim a minha primeira pergunta, né? Qual é a resposta correta, ele informa por que aquela resposta está correta, então eu posso utilizar isso aqui eu posso usar isso até como estudo mesmo, né? Isso aqui pode me ajudar, entendi por que a resposta correta é a tecnologia de gestão que deve ser construída coletivamente, né? Tem uma explicação, tem um feedback aqui que vai me orientar nesse sentido. Então, o Game Quiz, no final, ele dá esse momento, que é um momento de feedback, não é só questão de jogar, no final também você tem esse resultado ali você tem esse resultado disponível para você. Lembrando, o Game Quiz, ele está disponível para celulares Android já, a gente está esperando o ok da Apple Store, né, mas muito em breve, provavelmente uma semana no máximo, a gente já vai ter ele também disponível para Apple, né, na Apple Store, mas ele já está aqui no Google Play, disponível. Então, aqui eu estou mostrando direto o link da página, tá? Então, eu estou mostrando aqui no navegador, mas, na verdade, vocês podem instalar nos seus celulares também agora mesmo. Podem fazer o download, instalar, né? E já utilizar a ferramenta, tá? Lembrando, quando você instala o Game Quiz, ele já vem com 4 quiz ali instalados, mas a gente pode também criar nosso próprio quiz. É o que eu vou mostrar aqui a seguir, tá? Ok? Aqui ele já vem com 4 quiz diferentes, né, instalados, ok? Mas tem uma opção aqui, ó, que você pode clicar e você pode digitar um código de um novo quiz e baixar esse novo quiz. É o que eu vou mostrar daqui para frente, tá? Então, eu mostrei para vocês, para ficar muito claro, até agora eu mostrei para vocês o lado do aluno, como é que o aluno brinca, como é que ele joga o jogo, né? Como é que ele joga o Game Quiz? O que ele tem no Game Quiz à disposição? Ele tem aquelas ajudas, ele tem essa interação de feedback, né, no final. Ele pode comparar o resultado dele atual com o resultado anterior, se ele jogar mais de uma vez aquele mesmo quiz. Então, ele tem tudo isso no aplicativo, disponível naquele aplicativo de celular para ele, ok? Bom, nós professores também podemos usar aqui o Game Quiz
para o site do Game Quiz para a gente construir novos quiz. É o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Então, eu vou passar esse link também para todos no chat. Tá, algumas pessoas estão comentando, né, o link. Algumas pessoas estão comentando que eu não consegui instalar esse link que eu passei inicialmente é o link que eu passei para instalação. Você pode digitar no Google Play, né? Na busca, você pode colocar Game Quiz, tudo junto, né? Game Quiz Unasus. Aí você vai encontrar aqui esse site, tá? Eu passei o link direto para facilitar, ok? Algumas pessoas estão indicando, pesquisa Game Quiz 2.0, que vai encontrar, tá? Esse aqui é o aplicativo para o celular, ok? Então não é para instalar no seu computador. Apesar de que tem formas de você instalar um aplicativo Android no seu computador, mas esse aplicativo foi feito para rodar no seu celular, no seu tablet, né? Esse é o que o aluno seu vai instalar, por exemplo, com o Game Quiz, perfeito? Então, esse é o aplicativo de celular que os alunos vão instalar, tá? Lembrando, ainda não tem a versão na Apple Store, né? Todo mundo que tem iPhone, eu quero instalar no meu iPhone. Só aguardem um pouco, porque o processo o processo com a Apple de autorização de aplicativos é um pouco mais demorado. Então, a gente está resolvendo esse processo, só que ele demora um pouquinho mais, a Apple tem mais restrições, e nesse momento aí de pandemia, o processo está demorando mais do que o habitual. Então, mas eu acredito que em uma semana já tem pronto uma versão no iOS, né? Eu já tenho em teste no meu celular, por exemplo, mas ainda não está na lojinha. Vai estar na lojinha muito em breve. Acho que nessa próxima semana, provavelmente já vai estar lá disponível também. Então, dá para instalar nas duas plataformas, tá? Tanto no Google Play quanto na Apple Store também, ok? Bom, eu vou agora chavear para a parte do professor. Tá? Ok, eu gostei do Game Quiz, só que eu quero utilizar isso na minha disciplina. Eu quero criar um quiz novo, né, totalmente novo, e quero utilizar isso na minha disciplina, com o material da minha disciplina. Eu quero colocar perguntas da minha disciplina, tá? Bom, para fazer isso, você acessa aqui o site, gamequizgruposite.com.br. Eu já coloquei no chat também, certo? Esse site, tá? Então, é bem fácil, né? A URL, o endereço é www.gamequiz.gruposite.com.br. Site é SAITE, ok? Bom, aqui é a página do grupo site, especificamente do Game Quiz no grupo site, tá? Para quem já conhece o SiteBooker, essa página é muito parecida com a do SiteBooker, né? Aqui tem informações sobre a ferramenta, convido até vocês, quem utilizar a ferramenta, se quiser mandar um e-mail para a gente, tem um e-mail de contatos também, pode mandar um e-mail para a gente, que eu teria muita alegria de colocar o seu depoimento aqui sobre a ferramenta, tá? Então, se você quiser publicar aqui na página um depoimento falando sobre o Game Quiz, ele está sendo lançado hoje nesse webinar, então por isso que vocês não estão olhando ainda depoimentos aqui, tá? Então a gente espera que vocês possam mandar e-mails para a gente com esses depoimentos, vai ser muito, muito bom para a gente colocar isso aqui à disposição, tá? Bom, esse é o site do Game Quiz. Aqui nesse site, para que serve esse site aqui especificamente? Ele serve para que nós, professores, possamos criar novos Game Quiz. Então, o que acontece? Esse jogo do Game Quiz, ele na verdade já existia, já foi lançado antes pelo Nasu já há algum tempo, e eu fui convidado pela professora Ana Emília, né, no ano passado, meados do ano passado, para liderar um projeto que era fazer uma nova versão desse Game Quiz, né? Tinha muito feedback pedagógico sobre o jogo, muito feedback de design sobre o jogo, muito feedback de desenvolvimento para o jogo, e a gente criou essa nova versão. E aí uma coisa que a gente elencou, que seria interessante de construir nessa nova versão, era a possibilidade de professores criarem o seu próprio jogo, né? Criarem o seu próprio conteúdo ali dentro. Então, a gente, nesse sentido, construiu também esse portal web aqui, que é o portal para que os professores possam criar jogos, criar quiz aqui dentro, tá? Bom, para acessar o Game Quiz, ele usa as tecnologias do Google, como o SiteBooker, para quem já fez o treinamento do SiteBooker, né, é muito parecido.
Aqui eu vou demonstrar isso, tá? Então eu vou entrar aqui na minha conta eu vou entrar especificamente na minha conta a minha conta UFMA. Você pode acessar não apenas com sua conta UFMA, mas pode também acessar com... você só precisa ter, na verdade, uma conta do Google aqui para acessar, ok? É porque eu estou com dois monitores aqui, então aí deu probleminha aqui na minha conta, tá? Mas aqui deu certo, eu estou com a conta certa aqui. Para acessar o Game Quiz, você basicamente tem que ter uma conta do Google, como, por exemplo, nós professores, a gente tem a conta nossa institucional, então a gente pode utilizar essa conta institucional para poder acessar aqui, tá? Bom, para mostrar um exemplo para vocês, eu vou criar um questionário do zero aqui, tá? Então, continuando aqui. Eu vou criar, então, um quiz sobre capitais. Eu tenho um quiz já pronto, com 18 questões, eu vou, na verdade... vou mostrar para vocês a criação de uma pergunta só, tá? Depois vocês vão entender por que eu não vou colocar as 18, porque na verdade, depois que eu cadastro uma pergunta, as demais é a mesma coisa, né? Só tem que mudar a pergunta, as opções, vocês já vão entender isso melhor, tá? Então, eu vou criar um quiz sobre capitais do mundo, ok? Então, só um parênteses aqui. Ontem eu pedi para o meu filho, né, para ele usar aqui o Game Quiz e criar algum quiz. Ele que teve essa ideia aqui, então estou só utilizando a ideia que meu filho bolou mais cedo. Que ele bolou ontem, né? Então ele criou um quiz com capitais do mundo, né? Este quiz testa seus conhecimentos. Você pode colocar um nome para o quiz, né? Que é o que vai aparecer lá no app, né? E uma informação a mais, uma descrição. Aqui eu vou colocar, por exemplo, este quiz testa seus conhecimentos sobre as capitais. Bom, aí quando eu faço isso, eu já criei aqui um quiz, né? Eu tenho 3 aqui criados, eu já vou explicar para vocês por que eu criei 3 aqui. É porque tem um que eu já deixei pronto, com 18 questões para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou aqui, pelo menos mostrar o passo a passo, né, para criar a primeira questão aqui, ok? Já está criado aqui o quiz, no meu caso se chama Capitais do Mundo, ele poderia ser o conteúdo que você desejar, né? Eu vou criar uma nova questão, que é só clicar aqui. Então, o processo aqui de construir um jogo no Game Quiz, ele é bem simples, ele envolve basicamente que você... o processo basicamente é você mesmo cadastrar. É um formulário, né? Como se fosse um formulário do Google que você cadastra perguntas, as opções, as alternativas e assim por diante. Por exemplo, vou botar minha primeira pergunta. Qual a capital do Brasil? Eu vou colocar uma dica, por exemplo, Brasil rima com... Aí eu vou colocar aqui as alternativas, né? Por exemplo, São Luís. Eu coloco um feedback, né? Por exemplo, poderia colocar São Luís é a capital do Maranhão. A alternativa B, né? O processo é sempre esse. Você coloca as alternativas que vão aparecer na tela. Brasília, por exemplo. Coloca um feedback, que é a mensagem que vai aparecer para o seu aluno ali. Eu vou colocar aqui no caso, parabéns, tá? Eu vou ser bem sucinto aqui, tá? Mas você tem o formulário aqui, ele tem um limite de espaço maior, você pode escrever um feedback maior. A gente sabe que pedagogicamente é melhor você colocar uma descrição mais rica, né? Para o feedback que vai aparecer do que apenas parabéns, ok? Em São Paulo eu vou colocar errado, e vou colocar Rio de Janeiro na 4ª opção. Então, aqui eu cadastrei a pergunta, uma dica. Essa dica aqui que eu cadastrei, vocês lembram que no jogo tem aquele botão de dica, né? Então, o texto que eu cadastro aqui em dica é aquele texto que aparece para o aluno se ele escolher a ajuda de dica, tá? E aqui estão as 4 alternativas, A, B, C e D. E eu marco aqui qual é que está correta. No meu caso, eu coloquei na letra B a correta, né? Aqui eu marco a dificuldade. Você pode definir se essa questão é fácil, média ou difícil. E o que muda?
As questões fáceis aparecem primeiro, as 5 primeiros são fáceis, depois as 5 médias, depois as 5 difíceis, tá? E pronto, e com isso aqui eu já criei uma questão, tá? Para criar um quiz completo, eu tenho que criar pelo menos 18 dessas questões, né? 6 fáceis, 6 médias, 6 difíceis, ok? E eu não vou, com vocês, né, ficar repetindo isso 17 vezes. Então, para facilitar aqui para o webinário, eu vou mostrar para vocês aqui um que meu filho cadastrou ontem, né? Ele mesmo construiu e ele criou aqui todas as questões. Ele colocou 6 fáceis, 6 médias, 6 difíceis, tá? Ele se empenhou bastante aqui, inclusive, né? As fáceis são realmente mais fáceis. As difíceis são de alguns países que eu nem conheço direito. E Bonaire, não sei nem que continente fica isso. Chad, eu não sei em que continente também fica. E ele se empenhou mesmo, colocou umas bem difíceis aqui. Bom, e ele repetiu isso. Então, vocês viram que eu cadastrei uma pergunta, certo? O que meu filho fez aqui foi repetir isso para cadastrar a segunda, a terceira, até a 18ª. Então, ele cadastrou no final 6 fáceis, 6 médias e 6 difíceis, tá? E cadastrou todas as perguntas aqui. Aqui você poderia colocar a pergunta da sua disciplina, do assunto que você desejar, por exemplo, né? Uma vez cadastrado aqui, o trabalho está completo, né? Digamos que eu terminei. Eu já estou satisfeito. Eu cadastrei as 18 questões que eu gostaria ali, tá? Bom, então, repetindo, né? Eu não vou aqui no webinário repetir esse processo 17 vezes mais, né? E colocar todas as perguntas. Então, eu deixei aqui já no ponto. O que eu fiz, basicamente, foi a mesma coisa que eu acabei de fazer para uma pergunta, eu fiz para as demais. Aí eu coloquei as 18 aqui. E vamos assumir que eu já esteja satisfeito. Não, eu acho que meu quiz está completo. Tudo que eu queria fazer era isso aqui. Eu só clico naquele botão publicar. Quando eu clico naquele botão publicar, ele gera para mim um número, tá? Que aqui, sempre esse número começa com GQ. Nesse meu caso aqui, o número é GQ 10.007, tá? Então, esse númerozinho que está aqui, ó, lá no aplicativo do Game Quiz, eu vou digitar aqui, né, no código. Eu venho aqui e digito GQ. Vocês podem, quem tiver com o celular aí, pode fazer a mesma coisa, é só digitar esse número, clicar aqui, e aí esse quiz, ele vai, para quem fizer isso no celular, né, aqui na minha aplicação web isso não vai funcionar, mas aí no celular o que vai acontecer? Vai aparecer um 5º quiz aqui, que é esse quiz de capitais, ok? Então, resumindo, você, através da sua conta do Google, você entra aqui no Game Quiz Manager, e aqui dentro você cria um quiz, e dentro do quiz que você cria, você cadastra as questões, tantas quantas você queira, lembrando que tem que cadastrar pelo menos 6 fáceis, 6 médias e 6 difíceis, tá? Aí você cadastra as questões aqui, e uma vez que você esteja satisfeito, né, você vem e clica no botão publicar, e aí quando você faz isso, vai aparecer para você um código aqui, tá? Esse código numérico é o número que você entrega para o seu aluno. Você diz, olha, pode jogar o quiz com esse código aqui, ó, GQ 10.007. E aí você digita isso lá na tela, né? Aqui na tela do Game Quiz só aparece bem aqui, logo na tela principal tem um botão de download aqui, e que nesse botão você digita isso, tá? Claro, para fazer o download do jogo novo, você tem que estar conectado à internet. O teu celular tem que estar conectado à internet. Para jogar, você não precisa estar conectado com a internet, só para baixar um jogo novo, ok? Para adicionar um jogo novo. Então, o que eu acabei de fazer realmente está valendo de verdade. Quem tiver com o celular, tiver instalado o aplicativo no seu celular, vai conseguir jogar esse jogo de capitais também agora, esse jogo aqui de verdade lá no seu celular, ok? Ó, quando você clica no botão publicar, deixa eu aumentar aqui um pouco. Quando aqui no questionário você clica no botão publicar, ele aparece aqui. É GQ 10.007, tá? 3 zeros e um 7. Não esquece de botar o G e o Q maiúsculo, como está aqui, tá? GQ maiúsculo 10.007, ok? A gente está chegando na reta final do webinário, tá? Então, resumidamente, o Game Quiz é um app de celular que os alunos podem utilizar para poder fazer checagem de aprendizado, jogar esse jogo, né, em formato de quiz. Ele tem 4 ajudas disponíveis ali para isso, tá? A gente viu que ele já está disponível no Google Play, como vocês olharam agora há pouco.
E ele também existe o Game Quiz Web. Então, o portal do Game Quiz, ele tem uma parte em que o próprio professor consegue entrar lá com sua conta do Google e cadastrar novos jogos do tipo quiz e jogar esses novos jogos ali, tá? Então tem à disposição também essa plataforma Game Quiz Web que é para isso, ok? Então esse projeto, ele, como eu comentei antes, o Game Quiz ele já existia na UnaSUS, quando eu fui convidado para fazer essa versão nova. O que tem de diferente dessa versão nova? A gente acrescentou essa versão nova, esse suporte ao Game Quiz Web, que é essa parte web aqui, em que o professor pode cadastrar as questões. Então, antes, o cadastro de questões tinha que ser feito pela equipe de desenvolvimento. Agora a gente deu mais autonomia para o professor, né? O professor pode usar essa plataforma aqui para criar o seu próprio jogo de quiz, tá? E criar sua própria dinâmica de jogo de quiz. Lembrando que o que eu preciso me preocupar na hora que eu crio, que eu uso essa plataforma. Eu tenho que ter uma conta do Google, né? Todos nós temos nosso e-mail institucional. Quando eu crio um quiz, eu tenho que colocar pelo menos 6 questões fáceis, médias e difíceis para fazer a dinâmica do jogo completo, tá? Então você tem que fazer um quiz com 6, 6 e 6 questões. O tamanho da pergunta, ele tem um limite, mas é bem grande, acho que são 100 e poucos, eu não sei de cabeça, perdão por isso, mas algo como 100 e poucos caracteres que você pode colocar na pergunta. Por que tem um limite, professor? Porque lá no celular, a pergunta vai aparecer no celular do aluno, então a caixinha ela tem um limite de tamanho. Então as perguntas têm um limite, quando você cadastra aqui, o próprio Game Quiz Web já limita aquele tamanho para você, tá? E você tem que se preocupar com essas questões pedagógicas. Aqui o Game Quiz, obviamente, né, você tem que fazer sua parte de professor. O Game Quiz Web, ele não avalia, por exemplo, o tipo de feedback que você cadastra. O meu filho, por exemplo, ele colocou feedbacks que... Meu filho não é aluno, não é professor também, né? Ele é uma criança de 12 anos, então ele não tem essa pegada de professor. Os feedbacks que ele colocou não são muito bons. Ele só, quando a pessoa erra, ele diz que a pessoa errou. Quando a pessoa acerta, ele dá parabéns. Eu acho que você tem que trabalhar um pouquinho melhor esses feedbacks, né? Mas isso é a parte nossa de professor que a gente conhece, ok? Bom, basicamente é isso. As questões aqui, quando você finaliza, clica no botão publicar e ele gera um código, que é o código que você disponibiliza pelo aluno. Você pode, por exemplo, colocar isso aqui como uma atividade de sua disciplina e lá no Siga, você informa isso para os alunos. Olha, vocês façam o download do Game Quiz aqui e depois façam o download do jogo, do meu questionário aqui através desse código, né? Aí você passa aquele número para o seu aluno, aquele GQ, no meu caso aqui é GQ 10.007, por exemplo, ok? Bom, o Game Quiz ele foi desenvolvido pela equipe da UnaSUS, do Grupo Site, tá? Especificamente o UnaSUS, o Grupo Site. A UnaSUS, né, ela é parte da DTED, cuja nossa diretora é a professora Ana Emília, tá? Só mais um detalhe antes de continuar aqui, eu preciso comentar. Por exemplo, o professor Nilson, né, da matemática, ele está fazendo um quiz bem legal de história da matemática aqui. Então, ele é um dos nossos primeiros usuários, então eu queria fazer propaganda do quiz dele, né? Depois acho que a gente estava com a meta dele já colocar o número aqui no webinar de hoje, mas acho que ele está terminando de formular, que está ficando bem legal, tá? Bom, a professora Ana Emília coordena a diretoria de tecnologias na educação, a DTED, na qual eu sou o coordenador tecnológico, tá? A equipe que ajudou a criar, a fazer esse Game Quiz acontecer, né, é uma equipe bem grande, a equipe da UnaSUS, já era uma equipe bem grande que ajudou na elaboração da primeira versão, então eu entrei no desenvolvimento, a partir disso eu já tinha uma primeira versão pronta, e a partir dela trabalhei no desenvolvimento dessa nova versão que hoje está sendo disponibilizada para vocês, tá? Então, assim, eu quero reforçar que isso é um momento de muita alegria mesmo, particular. Acho que para toda a equipe da DTED, para toda a equipe da UnaSUS, é muito bom quando a gente chega nesse ponto do projeto de entregar para a comunidade, né? Então, espero que os professores usem muito. Eu tenho aqui um monte de gente para agradecer da equipe da UnaSUS. Eu vou acabar esquecendo o nome de algumas pessoas, mas eu vou me arriscar a falar delas, né? A Caterine, a Elza, o Dilson, João Pedro, o Henrique, que os dois foram incessantes nesses últimos dias, Vital, nosso designer, Mariana, que ajudou a gente a elaborar desses 10 Game Quiz, a Mariana, a Gabi e a Josi, né, que as três ajudaram a gente
a construir esses primeiros game quiz que estão disponíveis já. Quando você baixa o aplicativo, né, ele já vem com alguns quiz instalados, são esses quiz de saúde, tá? Sem essa equipe que é a responsável por esse conteúdo, né, o seu professor que vos fala não tem conhecimento daquelas áreas de saúde que estão elaboradas aqueles quiz, então o conteúdo foi elaborado pela equipe da UnaSUS, tem conteudistas que estão apoiando nesse sentido, então tem uma equipe enorme aqui da UnaSUS que eu queria agradecer. Algumas pessoas eu quero já pedir desculpa para quem eventualmente eu esqueci o nome aqui, tá? Tem sido uma alegria trabalhar com essa equipe. A professora Ana Emília, ela constrói uma equipe muito coesa, muito unida, então tem sido um trabalho muito, muito bom mesmo, de fato. Esse projeto tem sido bem interessante de trabalhar. Eu queria agradecer mais 3 pessoas também, que é o Elton e o Becker, né, que são os nossos alunos da UFMA, bolsistas, que conceberam esse desenvolvimento. E o Cássio, que foi nosso aluno da UFMA, e hoje é um profissional, ele trabalha junto comigo na coordenação tecnológica do DTED, tá? Para mim, uma alegria especial esse agradecimento, porque assim, eu posso falar com muito orgulho que esse projeto e o desenvolvimento, a parte de desenvolvimento, a parte de implementação dele, perceba que esse trabalho, ele envolve uma equipe multidisciplinar. Então, tem os conteudistas da UnaSUS, que graças a eles a gente tem um conteúdo bem rico, né, desses quiz aí disponíveis para poder trabalhar. Tem equipe de designers que ajudaram a gente a ter essa interface polida, né, simples, fácil de utilizar. Tem equipe de design instrucional, tem uma equipe toda da UnaSUS que, na verdade, que é a responsável por esse projeto. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse webinar apresentando o projeto, né? Eu coordenei essa etapa de desenvolvimento, mas esse projeto eu entendo que é feito por uma equipe grande, tá? Mas me orgulha muito dizer que 2 alunos nossos, nosso curso de computação, são os bolsistas que conduziram a etapa de desenvolvimento desse projeto, né? Foram lá, fizeram um app completo, né? O Cássio que entende tudo de Unity, ajudou a gente muito nessa reta final, então agradecer, acho que esse momento de agradecer é bem importante. A gente, se não fosse esse momento de isolamento social, certamente a gente ia comemorar mais tarde, mas vamos tentar resolver isso aí de algum jeito, tá? Então, obrigado pela equipe, vocês foram incansáveis nesse tempo todo, então tenho que agradecer vocês por isso, tá? Deixar uma citação final do jogo Last of Us, depois de tudo, que eu acho que é um recado para essa minha pequena equipe aí, depois de tudo que vivemos e que fizemos, não pode ser por nada. Eu espero que vocês usem muito essa ferramenta, tá? Eu espero que enriqueça as atividades de vocês, as aulas de vocês, tá? Bom, eu estou finalizando, eu queria só finalizar pedindo a licença de vocês para uma pequena propaganda. Esse ano a gente vai organizar aqui, a gente organizaria no Maranhão o Web Media 2020, que é o Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia Web. Então, convido vocês para conhecer o site do Web Media, é só digitar no Google Web Media 2020, que vocês têm acesso aqui ao site do Web Media. Ele trata de vários desses assuntos que, para mim, são super interessantes, né, que é sistemas multimídia, web, redes sociais, né, e ele trata muito desses assuntos. Esse evento seria aqui em São Luís, é uma pena, por causa da pandemia, ele vai passar a ser um evento online, remoto. Eu estava muito feliz de poder, pela primeira vez, trazer esse evento para cá, mas eu continuo feliz de saber que a gente hospeda um evento como esses aqui, que acho que é o mais importante da América Latina nessa área de sistemas multimídia web. Então, conheçam o Web Media, visitem o site, que convido vocês para isso, né, e participem do evento também, tá? Bom, aí eu vou entrar nessa parte aí eu vou abrir, né, agora para discussão e perguntas. Eu tinha me comprometido que eu ficaria nos 50 minutos, eu passei um pouquinho, né, fiz em 67 minutos aqui, essa parte inicial, mas é para dar tempo mesmo da gente ter uma interação com vocês, tá, de perguntas, dúvidas, qualquer tipo de pergunta que vocês tenham dúvida do que eu acabei de apresentar, fiquem à vontade, tá. Vou deixar aqui meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato, tá. Para quem quiser baixar o aplicativo, acho que se você digitar Game Quiz UnaSUS, na Play Store você vai encontrar o Game Quiz. Alguém no chat deu a dica que pode digitar Game Quiz 2.0 também que encontra, tá? O site, o portal aqui do Game Quiz é esse do lado aqui, gamequiz.grupsite.com.br. No chat também vocês têm essas informações, ok?